Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Eterna Aprendiz e ao nosso programa Diálogos. Se você que está chegando agora e ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as notificações e estar acompanhando aí as notícias e as entrevistas que acontecem sempre aqui às terças-feiras, às 16 horas. E hoje com a gente, nós temos uma convidada muito especial, que é a Jane Leroy, que vai estar conosco hoje para falar de um tema super importante, urgente, que é sustentabilidade, na realidade, consumo sustentável, caminhos possíveis. Bem-vinda, Jane, muito obrigada pelo convite e por estar aqui dialogando conosco nessa oportunidade. Obrigada a você pelo convite. Eu vou começar apresentando a Jane, né? A nossa edição de hoje vai falar sobre consumo sustentáveis, caminhos possíveis, né? E ela é a nossa especialista que compõe o nosso elenco da Eterna Aprendiz, com tantos outros, né? Que vocês vêm acompanhando aqui nos nossos programas diálogos, viu? É um prazer ter você com a gente aqui, Jane. Para iniciar, queria fazer uma breve apresentação sua, né, para o público que nos assiste aí, que acompanha a gente aqui no canal. Então, vamos começar? A Jane, ela é mestre em administração em marketing, graduada em administração, possui uma vivência de mercado, elaboração, acompanhamento de planos de marketing, envolvendo desde o desenvolvimento de novos produtos ou serviços, decisão de ponto de venda, até a aplicação dos melhores enfoques promocionais. Sólida experiência acadêmica no ensino e orientação das disciplinas em áreas de marketing, da administração, lecionando nos cursos da economia criativa, inclusive na moda também, né, Jane? Ela é cofundadora do programa Dose de Felicidade, comigo, a alegria de tê-la como parceira, e também como fundadora da Desvelocitar, atua como pesquisadora e consultora para as empresas em conexão com o mundo mais equilibrado, nosso grande desafio de vida. Então, vamos começar o nosso bate-papo? Jane, a questão do consumo sustentável é bem complexa. Pode-se dizer, pelo menos é o que o Ministério do Meio Ambiente define, que o consumo sustentável é aquele que envolve a escolha de produtos, que utilizam menos recursos naturais em sua produção, que garantem emprego decente aos que produziram e que serão facilmente reaproveitados e reciclados, sem falar aí da logística reversa e de outras questões também, né? Bom, como já sabemos que o consumo é uma questão bem complexa e discutida, em muitos meios, na verdade, como que você acredita que ele se encontra nos dias atuais, sobretudo em contexto de pandemia? Bom, primeiro, muito bom estar aqui com vocês, né? Ótimo esse convite, porque falar sobre consumo sustentável é sempre uma oportunidade para a gente poder levar um pouquinho e esclarecer um pouquinho para as pessoas a respeito disso, porque existem muitos fantasmas, vamos dizer, a respeito desse assunto, né? A questão do consumo, ela evoluiu muito ao longo do século XX, né? A gente partiu aí do início do século de um consumo em que as pessoas procuravam, ou compravam o que tinham, porque as fábricas, né, começaram a grande distribuição a partir do início do século XX, até chegar, passando por uma questão de pensar no cliente, né, na década de 60, 70, em que ele foi ouvido e foi discutido, e num consumo exagerado na década de 80, consumo de massa, as pessoas consumindo muito além, e isso foi cada vez ficando mais gritante, até que a gente chegou no final dos anos 90, 2000, vamos dizer assim, num sufoco, né, em que o mundo se viu numa situação em que ele previu que para as gerações futuras, ele ia estar comprometendo, né, os recursos naturais da Terra. Então, foi justamente nessa época que começaram as discussões sobre sustentabilidade, que justamente prevê isso, você consumir ou consumir alguma coisa que não prejudique as gerações futuras, né, que você não consuma os recursos, não esgote os recursos naturais a ponto de que as gerações futuras não tenham. Então, essas discussões, elas foram, né, como se fossem ondas, né, de vai e volta, mais importantes, menos importantes,
E nesse momento que a gente está vivendo, né, em que o mundo foi colocado em xeque, vamos dizer assim, por conta de uma pandemia, né, que assolou todas as pessoas e que vários aspectos foram repensados, né, como ficar em casa, repensar a quantidade, a necessidade de sair para comprar alguma coisa, né, porque tudo estava fechado, as pessoas começaram a pensar realmente e viram que era possível, né? Não todas as pessoas, mas algumas, que era possível você viver com muito menos, né? Existe uma corrente muito grande aí dos minimalistas, né, que falam que a gente precisa de muito pouco para viver, né? E existem ainda, obviamente, comportamentos agressivos e de muitas compras, como a gente já viu aí no final do século XX. Então, esse momento foi um momento de repensar essa questão, né? Não falo que isso é uma unanimidade para todo mundo, né? Isso não aconteceu para todas as pessoas, nem todo mundo refletiu a respeito das suas práticas, mas muitas pessoas começaram a entender que existia uma lógica diferente ali, que eu não preciso consumir tanto para me sentir mais vivo ou mais pertencente a uma sociedade, né? Inclusive porque a gente viu, né, uma série de reportagens, inclusive no início da pandemia, ou no meio, mais ou menos, mostrando, né, cidades menos populosas, com menos movimento de pessoas, centros comerciais, com um reflexo no ambiente, então com menos poluição, com o céu mais limpo, com bichos participando de cenas inusitadas e que a gente não via antes, né, porque os bichos estavam longe da cidade. Então, é como se a gente tivesse saído de cena e tivesse olhando quem está lá praticando o consumo. Então, eu acho que nesse momento de parada, serviu para algumas pessoas para entender que a sustentabilidade ela é necessária, que é importante você analisar, né, toda a cadeia daquilo que você consome, né, desde onde ele vem, quem produz, de como ele vai ser descartado, principalmente, né, porque a questão do lixo no mundo hoje é uma das questões mais problemáticas a serem resolvidas aí está diretamente atrelada, né, ao consumo. E tudo isso começou a ser questionado, inclusive as mídias começaram a noticiar, né, e refletir a respeito disso, e fez com que as pessoas parassem e pensassem. Não vou falar que todas as pessoas fizeram isso, porque não é verdade, muitas delas não se importaram, mas muitas pensaram, que já é um grande ganho, né? Então, eu penso que daqui para frente a gente pode ter, sim, uma mudança, um reflexo, né? Em que as pessoas vão colocar outras coisas na lista de importância delas, né? As pessoas são mais importantes que os produtos, né? Com certeza, né? Isso ficou muito claro nesse momento, né? Agora, em que a gente está vivendo, né, uma discussão aí de vida e morte, qual que prioriza, se é a vida ou se é a economia, né? Isso é uma discussão sem fim, inclusive, mas que serve como reflexão para muitas pessoas. Você acredita, você está dizendo aí que a pandemia foi um convite para que a gente pudesse refletir e talvez pensar um pouco mais nessa vertente aí para o consumo sustentável. Você acha que as pessoas estão preparadas para isso? As pessoas estão se voltando um pouco mais? Elas estão preparadas? Olha, eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que quem quer trabalhar com esse conceito, quem quer, né, viver com esse conceito, consegue viver. Ainda encontra dificuldades? Encontra inúmeras, porque a vida é muito mais fácil com mais plástico, mais embalagem, com o produto pronto, cheio de coisas não naturais, né? Eu digo assim, para conservantes e tudo mais, no caso da alimentação, por exemplo, é muito mais fácil, né? O ser humano ele foi criando coisas para facilitar a vida, né? Só que ao mesmo tempo, né, esse facilitar a vida, por um outro lado, foi criando diversos problemas, né?
como o caso lixo, que eu já citei, no caso a questão da saúde, porque alimentos ultraprocessados, né, que não são nada saudáveis, agrotóxicos nas plantações, né, grandes plantações que consomem áreas naturais, por exemplo, que é uma questão bastante complexo, né? Só para falar aí do ponto de vista da alimentação, ainda tem ainda ponto de vista por exemplo, da questão da moda, né, do uso de materiais que não são consumidos pelo meio ambiente, né, muito poliéster, que formam os lixões enormes de roupa e tal. E eu acredito que quem quer trabalhar, quem quer pensar dessa forma, tem cada vez mais visibilidade. E essas pessoas acabam oferecendo exemplos, né? E aí você vê hoje a gente tem uma voz ampliada das redes sociais, através das redes sociais, em que você pode ver uma forma diferente de colocar o seu lixo ou de reciclar aquilo que você não precisa usar, coisas simples, né? Uma divulgação para um produto, uma venda de um brechó, por exemplo, no caso das roupas, não preciso comprar tudo da última moda o tempo inteiro, né? Então, cada vez mais tem pessoas falando a respeito desse assunto, cada vez a gente vai aumentando o nosso exército de formiguinhas, pensando da mesma forma, né? Se as pessoas estão preparadas, talvez não, mas elas estão um pouco mais abertas, eu diria, a receber essa nova forma de pensar a vida, né? E a partir disso, eu tenho uma perspectiva mais otimista de que a gente vai conseguir reverter a situação do planeta em alguns anos. Tomara, né? Estamos aí, vamos torcer que esse exército só cresça, né? E as empresas, qual o papel delas, né? Porque se a gente for ver, a gente tem ainda uma legislação que é um pouco frouxa em alguns quesitos, né? Na questão da logística reversa, para mim, é a mais pontual, assim, no Brasil a gente ainda tem uma legislação que ainda não é tão rigorosa em relação a isso. Qual o papel das empresas, né? Bom, antes de tudo, né, pensar nas pessoas, porque há alguns anos, né, a empresa que efetivamente só pensava nos lucros e nos resultados financeiros, né, então a venda por si só para ela era o que é importante, ainda foi muito preponderante. Mas hoje a gente vê uma troca, né, nos valores dessas empresas, de que, na verdade, eu não quero um cliente, eu quero alguém que compartilhe dos mesmos valores que eu e que, em algum momento, ele faça alguma compra do meu produto. Então, isso tem se tornado cada vez mais visto nas empresas. E essas empresas, elas têm, por isso que eu falo que talvez as pessoas não estejam preparadas, mas elas estão mais abertas. Porque as pessoas gostam mais dessas empresas. Não gostam daquelas que ficam te obrigando a comprar alguma coisa, mas gostam daquelas que oferecem algo em troca, mesmo que eu não tenha que comprar nada naquele momento, que seja um ensinamento, que seja em que obviamente faz parte do compartilhar os seus valores e as suas crenças, e que eu vou ali mantendo um relacionamento, vou me engajando no que ela fala, e em um determinado momento eu vou optar por ela, ao invés de comprar uma que só me oferece produto e quer só o meu dinheiro, né? Então, uma empresa que, por exemplo, não se preocupa com o atraso, com a entrega, com como eu vou receber esse produto, se eu estou satisfeito ou não estou, no que eu acredito ser o mesmo que ela pode até vender, né? Como muitas vendem por aí, mas ela não vai vender por muito tempo, ela não vai as prospecções aí de futuro, né? Dizem das empresas que sim tem vamos falar assim, uma atuação um pouco mais aberta no mundo. Posso falar, por exemplo, no caso de empresas de moda. A gente tem hoje a maior líder, a que mais tem lucro no Brasil, grande rede de varejo de moda, é uma empresa que abriu parte das suas vendas em associação a um brechó. Então, eu posso ir lá, deixar a roupa que eu não quero mais,
e ou trocar por outra roupa usada nesse mesmo brechó, ou ganhar crédito para comprar uma roupa nova assim que eu quiser nessa outra empresa. Então, assim, esse é um pensamento muito diferente do comércio do varejo de moda até hoje, né? E ela é a que mais tem tido retornos financeiros e lucros, isso é fato. Então, eu acredito sim que as empresas têm um papel fundamental, porque só os consumidores eles vão mudar, porque né, a gente tem um poder muito grande de negociação e de movimentação, vamos falar assim, dos negócios, Uhum. mas as empresas elas têm que acompanhar essa lógica da mesma forma, né? E isso é muito perceptível, né? Porque hoje o consumidor não compra mais de empresas que, pelo menos os que estão preocupados com essa questão da sustentabilidade, aquelas que só têm o discurso verde, né? Na minha área, na Sim, publicidade, a gente greenwash, inclusive, né? tem o CONAR, né, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, com um anexo que regulamenta, né, que é um anexo que na realidade, é possível perceber se as empresas só estão se dizendo sustentáveis ou se de fato tem um discurso que tem a ver com a prática. Então, não dá mais só para dizer assim, né, assim, para tentar vender usando essa plataforma, vamos dizer assim, né, elas precisam realmente praticar, ter isso como propósito, né? Então, essa prática dessa empresa é muito bacana, eu ia dizer inclusive disso, a moda vai precisar e tem se reinventado, você trouxe um excelente exemplo, né? Porque ela talvez é alguém que está aí na lógica com a publicidade, no estímulo pleno de um consumo desenfreado, né? Na compra leve 3, né? Às vezes você não precisa de 3 Isso, calças, mas 3 sai mais barato, né? Então exatamente, temos muitos exatamente. desafios, né? De um lado Exatamente. das empresas e do outro lado a gente aqui, consumidor, que precisa também De pensar fazer escolhas melhores. que mundo a gente quer viver e deixar para os nossos filhos, netos ou para quem quer que seja, né? Que Isso. bacana, Jane. Jane, você tem alguma dica para passar para as pessoas para que possam ajudá-la a refletir mais sobre o assunto, a mudar seu comportamento, até, na realidade, a engajar nesse exército aí dessas formiguinhas aí que o mundo tanto precisa? Dá para nós essas dicas aí. A primeira dica que eu posso dar é da pessoa aumentar o seu senso crítico. Na verdade, não ir pelo mais fácil, porque atualmente a sustentabilidade não é o caminho mais fácil. Mas, e questionar, né? Então, será que eu posso fazer isso de uma outra forma? Primeira coisa, né? Tipo, eu vou no sacolão e às vezes eu vejo assim, né? Tem, dependendo do tipo de sacolão ou venda de legumes e frutas, vem embalado uma a uma no plástico. Será que eu preciso comprar isso dessa forma? Será que não tem um outro jeito de eu comprar isso? Primeira questão é você questionar as práticas atuais e que a gente sabe que não são tão boas, vamos dizer assim, para a questão da sustentabilidade, né? A segunda questão é usar exemplos mesmo, né? Hoje a gente tem as redes sociais e a internet que possibilitam a gente buscar exemplos de tudo que a gente quiser. Então, por exemplo, como aproveitar, sei lá, vidros de maionese ou embalagens de vidro, por exemplo. Tem mil ideias, né? Eu posso fazer com que, ou como reduzir, né? A gente pode ir lá no nosso perguntador maior e caso a gente tenha algum questionamento, alguma coisa que incomode, e buscar referências, né? Porque primeiro questionar, segundo buscar referências, porque a gente tem muitas referências hoje a gente já tem nesse campo, né? Se é no caso da moda, então vamos buscar quais os materiais mais sustentáveis. Por exemplo, se a gente entrar numa outra rede varejista muito grande de moda, de roupas, né? E vende produtos populares, inclusive mais baratos. Hoje eu já vejo lá na descrição material mais sustentável. Será que então não é melhor eu optar por esse produto? O que significa esse material mais sustentável? Eu posso buscar exemplos, né, e optar por esses exemplos. E a terceira questão que eu digo é se questionar
se a forma como você vive é a melhor forma, né? Então, por exemplo, será que eu preciso de tanto plástico? Será que eu preciso de uma escova de dente de plástico, por exemplo? Será que eu preciso de, sei lá, o que eu faço com o meu lixo? Ou coisas que você rotineiramente faz e que em outras épocas não seriam questionadas, né? Mas hoje a gente pode efetivamente fazer isso e descobrir que existem maneiras mais sustentáveis de viver, né? E a partir daí você vai se tornando um consumidor mais consciente, né? E mais questionador também, a partir, por exemplo, uma questão bem simples. Eu comprei um sabão em pó que me dizia lá que era de coco e que era biodegradável. E aí eu falei, coisa mais simples do mundo, gente, vou ler o rótulo. Será que isso é de coco mesmo? Eu não enxerguei coco lá nos ingredientes, então eu posso questionar a empresa. Hoje eu tenho essa possibilidade, né? E por aí vai. Então, ser mais questionador é um grande avanço para o consumidor. Não aceitar as questões, os produtos, como a gente recebe. Não vai pelo lugar mais fácil, né? Não, é mais barato, é mais fácil. Opa, tem um problema. Alguém está perdendo com isso aí. Ou está sendo produzido de uma forma que não é interessante para quem está trabalhando. Se a roupa é barata demais, alguém está perdendo com isso, porque não faz sentido, né? Ser tão barato. Uma blusa, R$5. Fala, quanto que ganha a costureira que faz uma blusa que ganha R$5? Né? Vamos questionar, buscar exemplos, questionar e pensar em novos hábitos. Eu acho que são dicas que a gente pode levar para transformar a nossa vida e sermos consumidores mais conscientes. Muito obrigada, dicas preciosas para entrar nesse exército e simples, né? Porque não precisa complicar, não, é só a gente prestar atenção aí no nosso cotidiano, como você bem trouxe para nós, e questionar a educação mais uma vez aí, né? Abraçando aí os nossos diálogos, né? Jane, querida, muito obrigada, assim, o papo muito bom, muito obrigada. Esse assunto é muito importante para nós, urgente para o nosso mundo, né? Nem para o país, para o mundo. Muito obrigada por tê-la aqui com a gente no nosso programa Diálogo. Você que nos assiste aí, ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, acompanhe também a gente nas redes sociais, no Instagram, @eternoaprendiz.palestras, LinkedIn e Facebook, Eterno Aprendiz, tá? E também acompanhe a nossa agenda de cursos, a gente já tem uma agenda aí, já até março aí, a gente já tem, está sempre sendo divulgada nas nossas redes sociais. Então, a agenda de fevereiro e janeiro já se encontra nas nossas redes sociais, dos cursos online que a gente vem oferecendo, né? Muito obrigada, até a próxima, até terça que vem com mais um programa Diálogo. Até mais, obrigada.